Gente, eu tô aqui na minha casa. Eu queria pedir desculpas por não ter gravado isso. Não. Gente, assim, como tem começado minhas aulas, eu não pude fazer vídeo. Eu tô com um celular novo, né? Se vocês não estiverem escutando, por favor, mas desculpa. É porque eu tenho que falar baixo, porque tem visita aqui na minha casa. Ok, belezinha, tá? E olhem. Ai, gente, como tá escuro aqui, né? Olhem. Do caderno, tá? Não tem como obedecer. A melhor do balé. Tem como obedecer. A melhor do balé. Então.